E ali, meus alunos do Pré-ENEM Digital Gold, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos retomar as nossas aulas. E lembra que nós falamos que nós vamos dar prioridades à história do Brasil, né? Na revisão nossa para o Enem, para que todos vocês cheguem muito bem preparados, né, no dia dessa prova e que nós tenhamos bastante sucesso. Então hoje nós vamos para a nossa terceira aula. Qual que é o nosso tema que nós escolhemos então? Olha lá, nós estamos trabalhando a história do Brasil e estamos dando foco, né, em alguns temas que são mais importantes, que são mais cobrados dentro dessa prova. Então, de novo, recordando com vocês que é muito importante que vocês tenham sempre em mente a história do Brasil através dessa linha do tempo. Nunca se esquecendo, né, que historicamente os historiadores eles dão prioridade na divisão do Brasil, na história do Brasil em termos políticos. Então a gente leva em consideração didaticamente que a história do Brasil tem três fases, né, três fases políticas. Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República. Na nossa aula 1 e nossa aula 2, nós fizemos uma revisão dentro do período colonial. E dentro do período colonial nós enfocamos, né, as rebeliões nativistas e anticoloniais, com enfoque para anticoloniais, que são as mais cobradas, né? Lembra? Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Dentro ainda da história do Brasil, nós recordamos o período imperial. E dentro do período imperial nós focamos na história do Segundo Reinado, né? Lembramos alguns temas que também são cobrados no Enem. Hoje nós vamos para o Brasil republicano. A nossa terceira aula, ela vai focar a fase republicana da nossa história. E aqui dentro da República Brasileira, é didático, né, a gente dividir essa fase em 5 períodos, né, em 5 repúblicas, começando com a República Velha, a Era Vargas, a República Populista, a República Militar e a Nova República, que é o período que nós estamos vivendo agora. Dessas repúblicas nós vamos enfatizar a Era Vargas. Por quê? Porque é um período muito cobrado, né, no Enem, tá? Então vamos fazer um foco maior, né, na história de Vargas, no primeiro governo dele, de 1930 a 1945, que a gente chama de Era Vargas. Por quê? Porque Getúlio Vargas vai voltar mais tarde, né? Em 1950 ele vai ser eleito por voto direto e democrático, vai assumir em 1951 e vai governar até 1954, quando ele sai da vida, né, e entra na história, segundo a Carta Testamento dele, né? Mas nós vamos dar foco no primeiro governo, chamado de Era Vargas, que é uma das fases que é mais cobrada, né, no Enem. Então, esses primeiros 15 anos da história da Era Vargas é muito importante porque pelas medidas econômicas, políticas e sociais que Vargas tomou nessa fase, né? Então, Vargas, ele vai mudar a história do Brasil. Em 1930, ele vai, através de um golpe chamado de Revolução de 1930, ele vai ascender o poder. Esses primeiros 15 anos da Era Vargas, né, que são os 15 anos que ele governa o Brasil, didaticamente os historiadores costumam dividir essa fase em 3 fases menores, que é o governo provisório, o governo constitucional e o governo do Estado Novo. Nós vamos falar os fatos mais importantes de cada um desses períodos. Como é que Vargas conseguiu ficar 15 anos no poder, né? Qual que foi a estrutura política, social e econômica criada por ele para que ele continuasse no poder durante todo esse período? Então, olha só, nesses primeiros 15 anos da história de Vargas, ele vai promover mudanças bastante significativas no Brasil. E isso vai imortalizar a figura dele, né? Inclusive nessa fase chamada de Era Vargas, durante o último governo dele, chamado Governo do Estado Novo, que é uma ditadura, o Getúlio Vargas vai receber o apelido de pai dos pobres. Por quê? Por causa das medidas, né, tanto sociais quanto econômicas que ele tomou e que acabou colaborando para mudar a realidade do trabalhador brasileiro, certo? Então, olha só, vamos lá, dando ênfase, né, na vida dele. Como é que foi a trajetória política dele, né? Então, o Vargas, na verdade, ele já era um político experiente, né? Já tinha sido deputado. Quando ele se candidatou em 1950, por exemplo, ele era senador, né? Então, ele ocupou vários cargos importantes dentro do Brasil.
No final da década de 20, né, em 1929, o Brasil vivia uma das crises econômicas que assolou o mundo inteiro, que foi a crise de 1929, que afetou o mundo todo capitalista. O Brasil foi afetado diretamente por essa crise e isso acabou favorecendo a crise política que vai colocar fim à República Velha, né? E com o fim da República Velha vai acabar a supremacia de São Paulo e Minas Gerais sobre a política brasileira. Getúlio Vargas, então, ele fazia parte das oligarquias dissidentes, né, que era contra São Paulo e Minas Gerais. Ele vai liderar esse golpe chamado de Revolução de 1930. A Revolução de 1930 ela é muito importante, por quê? Porque ela vai colocar fim a um período, né, um longo período de domínio de São Paulo e Minas Gerais sobre a política brasileira e vai dar início a uma nova era, totalmente diferente daquele período muito rural, muito voltado, né, para os interesses dos cafeicultores. Getúlio Vargas vai dar uma ênfase diferente, tanto na economia, quanto na política, quanto na sociedade brasileira, certo? Então, em 1930, vai acontecer a Revolução. Getúlio Vargas vai receber apoio de vários estados dissidentes, né? Vai invadir o Rio de Janeiro, vai derrubar o Washington Luiz, né? Porque o Júlio Prestes não tinha nem assumido ainda, e vai dar início a esse longo período que nós chamamos, né, de Era Vargas, certo? Getúlio Vargas ele vai ser responsável por importantes mudanças, né? Logo em 1930 ele vai criar o Ministério do Trabalho, o Ministério da Indústria, o Ministério do Comércio, e isso vai mudar a nossa realidade econômica. Por quê? Porque Getúlio Vargas ele queria modificar o Brasil, modernizar a estrutura econômica brasileira, acabar com aquele país oligárquico, né? Sem aquela realidade, né, industrial que o mundo já vivenciava. Então Getúlio Vargas ele vai ser responsável por iniciar a base econômica que vai promover a industrialização do Brasil. Então Getúlio Vargas vai lançar as bases industriais do Brasil. É ele, durante esse período, que vai construir toda essa base, né? Através de várias medidas importantes. Então, em 1930, quando ele assume o poder, a primeira coisa que ele vai fazer é desfazer toda a estrutura da República Velha, né? Ele vai desorganizar o poder dos governos paulistas e mineiros, né? Primeira coisa, ele vai congelar a Constituição de 1891. Então, ele vai tirar o poder das oligarquias, certo? Ele vai demitir todos os governadores, ele vai fechar as assembleias, né? Ele vai fechar o Congresso Nacional, ele vai demitir deputados, vereadores, prefeitos e vai criar uma nova estrutura política. Ele vai nomear interventores para o lugar dos governadores e dos prefeitos e vai manter o Congresso fechado nessa primeira fase do governo dele, que a gente chama de governo provisório. É aqui que vai começar essa mudança estrutural que o Brasil vai vivenciar durante a Era Vargas. Então nessa fase, ele vai criar toda a estrutura industrial que vai ser consolidada mais tarde por um outro presidente chamado Juscelino Kubitschek. Então Getúlio Vargas ele vai lançar as bases da industrialização do Brasil. E isso vai imortalizar ele enquanto pessoa, enquanto político, né? Porque as medidas que ele tomou foram muito importantes. Quer dizer, ele vai governar o Brasil no momento em que o Brasil precisava dessa mudança. Ele vai promover mudanças estruturais importantíssimas, né? Getúlio Vargas ele vai criar as leis trabalhistas, Getúlio Vargas vai proporcionar, né, o ideal de criação do voto feminino, né? Getúlio Vargas vai criar o Ministério do Trabalho, como eu já disse, do Comércio, da Indústria. Ele vai estruturar o Brasil através de uma política nacionalista, dando ênfase, né, às nossas riquezas, certo? Então, por isso que ele é uma figura tão lembrada, tão falada, né? Então, o que os vestibulares costumam cobrar quando vem questões, né, sobre Getúlio Vargas, da Era Vargas ou até depois, né, no segundo governo dele? O que os vestibulares costumam enfocar? Olha só, eu falei para vocês que a Era Vargas ela é dividida em 3 fases: governo provisório, governo constitucional e governo do Estado Novo. O governo do Estado Novo é o período mais longo e o mais importante da Era Vargas. É nessa fase que ele vai estruturar essa política nacionalista,
É nesse período que ele vai construir várias indústrias nacionais, né, várias estatais, que vão começar o processo de industrialização do Brasil. Então é durante o governo do Estado Novo as medidas mais importantes tomadas por ele durante a era Vargas. Então, por isso que apesar do governo do Estado Novo ser um governo antidemocrático, né, porque era uma ditadura, ele vai consolidar todas as leis que ele já tinha começado a criar lá na Constituição de 1934, que é a terceira Constituição do Brasil. É nessa fase, durante o governo do Estado Novo, que ele vai criar a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, né? Isso em 1943, certo? E nessa fase vai ser consolidado também o voto feminino, né? E é nesse período também que o Brasil vai entrar na Segunda Guerra Mundial e vai entrar do lado dos aliados. Então, qualquer coisa dessa pode estar caindo no vestibular, né? Em relação a isso. O que mais que a prova de vestibular, por exemplo, do Enem pode cobrar? Pode perguntar para a gente quais foram as mudanças estruturais promovidas por Getúlio Vargas a partir de 30, a partir da Revolução. Então, como eu falei para vocês, olha aí, a criação de vários ministérios que não existia, a ênfase num processo industrial, porque o Brasil era um país agrário, né, monoexportador, ele vai dar ênfase agora a industrializar o Brasil. E Getúlio Vargas vai diversificar a nossa economia, né? Ele vai investir na produção de outros produtos que não só o café. Ele vai se preocupar em salvar, né, as lavouras cafeeiras no Brasil, ele vai criar todo um esquema para poder valorizar ainda o café, né, no mercado internacional, mas ele não vai ficar focado só nisso. Então, essas mudanças são as mudanças que eles podem perguntar, né? O que aconteceu na era Vargas, né, após de 1930, que vai mudar essa estrutura agrária, essa estrutura oligárquica que o Brasil vivia. Então, toda essa modificação vai ser feita por ele, certo? O que mais? Olha só, o nacionalismo e o populismo dele. Ele vai construir uma política totalmente nacionalista voltada para os interesses do Brasil, né? Ele vai nacionalizar as nossas riquezas. Isso é extremamente importante. Mais tarde, a gente sabe que no segundo governo dele, né, lá em 1953, ele vai criar a Petrobras, por exemplo. Isso é uma continuação da política que ele começou aqui durante a era Vargas. O populismo dele, que vai gerar ele aquela imagem de pai dos pobres, né? Aquela política do toma lá da cá. Porque o populismo é uma política de manipulação de massa, tá? Aquele governante, né, bem carismático, ele usa o carisma dele e troca, né, com os trabalhadores alguns direitos e aí os trabalhadores obedecem, né? Atendem aquilo que o governo pede. Então a gente sabe que o Getúlio Vargas ele era populista, né? Ele era um manipulador, sem dúvida nenhuma. Apesar dele ter feito importantes mudanças estruturais no Brasil, ele sempre foi, né, populista, tá? O que mais que pode cair na prova? A criação da Petrobras, como eu acabei de falar para vocês, né, em 1953, e a história do suicídio dele em 1954. O que teria levado ele ao suicídio, né? E aí você tem que lembrar da oposição que existia no segundo governo dele, né, feito pela UDN. A UDN ela era liderada por um político chamado Carlos Lacerda. Então você tem que conhecer essa história, né, de oposição da UDN ao governo nacionalista de Vargas. Por quê? Porque era um outro período, era uma outra estrutura econômica, né? Aqui do lado eu coloquei para vocês aí, olha lá, Getúlio Vargas enfatizando que Getúlio Vargas criou as leis trabalhistas, Getúlio Vargas foi ele que criou o voto feminino, quer dizer, permitiu que a mulher brasileira, né, tivesse o direito, como cidadã, de escolher os seus governantes. É claro que isso na época não era bem visto, até porque o machismo no Brasil existe até hoje, mas naquela época era muito pior, né? Mas foi ele que fez isso, foi ele que deu esse início, né, esse pontapé, certo? Bom, olha só, vamos ver então uma questão do Enem sobre esses assuntos que eu coloquei para vocês aqui, né? De todos os assuntos que nós falamos, olha uma questão do Enem aí. Se eu não me engano, essa questão do Enem é de 2012, provavelmente, né? Não sei. Olha lá então. É difícil encontrar um texto sobre a proclamação da República no Brasil que não cite a afirmação de Aristides Lobo, do Diário Popular de São Paulo, de que o povo assistiu àquilo bestializado. Essa versão foi relida, né, pelos enaltecedores da Revolução de 30, que não descuidaram da forma republicana, mas realçaram a exclusão social,
o militarismo e o estrangeirismo da fórmula implantada em 1889. Isto porque o Brasil brasileiro teria nascido em 1930. Olha o que ele está falando. Ele está falando assim, que durante a Revolução, aqueles apoiadores de Vargas, né, eles querem mostrar que esse movimento é um movimento para salvar o Brasil de uma política imperialista, né, que eles falam que o governo anterior tinha dado ênfase. Aí eles falam de criar uma nova realidade, que o povo deixaria de ser espectador e que a partir de agora ele passaria a participar da vida política brasileira. Que esse novo governo iria dar a oportunidade do povo brasileiro crescer e melhorar de vida, quer dizer, ele deixaria de ser um espectador. Então, esse texto, vamos ver o que ele vai perguntar, né? Olha lá. O texto defende que a consolidação de uma determinada memória sobre a proclamação da República no Brasil teve, na Revolução de 30, um de seus momentos mais importantes. Os defensores da Revolução de 30 procuraram construir uma visão negativa para os eventos de 1889, porque esta era uma maneira de, quer dizer, o que ele está dizendo? Ele está falando assim, ó, que na Revolução de 1930 eles quiseram desprestigiar o golpe da República em 1889. Eles falam que o golpe da República foi para quê? Para manter uma elite que já estava no poder e ficou perpetuada. E que a população não teve ganho nenhum. E com a Revolução de 30 a população teria esses ganhos, né? Pelo menos era esse o enfoque que eles queriam dar. E a gente sabe muito bem que a Revolução de 30 nunca foi revolução, tá, gente? A Revolução de 30 também é considerada um rearranjo político. As antigas oligarquias, né, dominantes, saem do poder, São Paulo e Minas, e entram novas oligarquias, só que com um pensamento mais moderno, mais voltado para uma nova geração, né, mais tecnológica, mais industrial, certo? Então vamos ver o que ele pergunta aqui agora, ó. Porque esta era uma maneira de quê? De valorizar as propostas políticas democráticas e liberais vitoriosas, resgatar simbolicamente as figuras políticas ligadas à monarquia, criticar a política educacional adotada durante a República Velha, legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo no poder, ou destacar a ampla participação popular obtida no processo da proclamação. Qual que era o papel, né? O que esses políticos pretendiam com esse discurso, usar esse discurso? Qual que era o enfoque que eles queriam dar? O que vocês marcariam? Então, antes de vocês darem a resposta, vamos revisar um pouquinho, né, dos conteúdos para poder ajudar, né? A Revolução de 30, então a gente sabe que já foi, na verdade, nunca foi revolução, foi um rearranjo político. Mas o que teria favorecido isso? Nós vimos que a insatisfação com o governo, né, oligárquico era muito grande, já existia muitos conflitos, né, já acontecendo no Brasil desde o início da República. E a década de 1920, a oposição contra as oligarquias tinha crescido. E essa oposição ela vai se fortalecer em 1929, com a crise, a Grande Depressão de 1929. Essa depressão vai enfraquecer economicamente a oligarquia paulista e mineira. E isso vai favorecer, então, né, obviamente, aquela briga entre São Paulo e Minas Gerais. O Washington Luiz, que era o presidente do Brasil, ele tinha que lançar um sucessor mineiro. Por quê? Porque era a troca do café com leite, né? Um presidente paulista, depois um mineiro, eles ficavam revezando. Só que o Washington Paulista, o que ele fez? O Washington Luiz, o que ele fez? Como paulista, ele quebrou esse acordo. Ao invés dele lançar um mineiro, ele lançou outro paulista. Então ele quebrou a política do café com leite, lançando um paulista ao invés de um mineiro. Ele lançou o Júlio Prestes. E aí as oligarquias dissidentes lançaram o nome de Getúlio Vargas. E aí as oligarquias dissidentes então formaram a Aliança Liberal, né? Rio Grande do Sul se uniu com a Paraíba, se uniu com Minas Gerais, formaram a Aliança Liberal e lançou Getúlio Vargas. Aconteceram as eleições. E claro que Getúlio não ganhou, Getúlio Vargas perdeu, né? E aí o que aconteceu com isso? Getúlio Vargas perdeu, mas a população ficou muito insatisfeita, porque eles sabiam que ele perdeu por conta das fraudes eleitorais. Passado alguns meses, o vice de Getúlio Vargas, né, o João Pessoa, ele vai ser assassinado. Getúlio Vargas vai usar isso como desculpa para inflamar a população brasileira, invadir o Rio de Janeiro e dar o golpe.
e tirar o Washington Luiz do poder, tá? Então isso são alguns aspectos, né, da Revolução. Quais são as consequências da Revolução então, né? Olha só, Getúlio Vargas então vai acabar com o poder das oligarquias paulistas e vai centralizar o poder, né? E ele vai trocar o poder. Aquelas elites oligárquicas de São Paulo e Minas Gerais serão substituídas por novas oligarquias, como eu disse para vocês. O Brasil vai ter uma outra ênfase em termos de economia. E vai acontecer algumas medidas muito importantes. Serão criadas leis trabalhistas, que elas são extremamente importantes para quê? Para que esse processo industrial se consolidasse. Porque sem essas leis, nenhum presidente iria conseguir governar, né? Por conta das greves, da insatisfação dos trabalhadores. Certo? Então é aqui que ele diz que o povo deixou de ser espectador, né? Que o povo começou a participar da política, mas isso tudo era através de uma troca. Getúlio Vargas era um político muito hábil, né? Ele ficava tentando conciliar as diferenças entre a elite e a classe trabalhadora, tá? Então era uma forma de manipulação. Então qual seria a resposta correta para a nossa pergunta? Olha lá, qual que vocês marcariam? Então nós marcaríamos a letra, qual que seria, gente? Nós marcaríamos aqui, olha lá, a letra D. Por quê? Por que nós marcaríamos a letra D, né? Porque é justamente ela que vai falar a respeito da legitimação do poder. Ele está usando um discurso com o intuito de legitimar o poder de Getúlio Vargas a partir desse movimento. Porque esse não foi um movimento popular. É claro que ele contou com o apoio de algumas oligarquias dissidentes, contou com o apoio, né, de militares e dos ex-tenentes que tinham foragido, né, e que voltaram para o Brasil, mas não foi um movimento popular, não nasceu do povo, né? E é claro que esse movimento nasceu das próprias elites dissidentes. Então isso era uma forma, tá, dele legitimar esse novo poder. Então por isso, letra D de dado. Uma outra questão, vamos ver uma outra questão, né, que possa também cobrar alguma coisa relacionada a isso. Olha lá, podeis interrogar talvez quais são as aspirações das massas obreiras, quais os seus interesses? E eu vos responderei, ordem e trabalho. Em primeiro lugar, a ordem, porque na desordem nada se constrói. Porque num país como o nosso, onde há tanto trabalho a realizar, onde há tantas iniciativas a adotar, onde há tantas possibilidades a desenvolver, só a ordem assegura a confiança e a estabilidade. O trabalho só se pode desenvolver em ambiente de ordem. Olha só, olha o ano. A primeira coisa quando a gente vai fazer uma questão de história, a gente tem que verificar que ano que é, né, que foi feito aquele discurso, aquele parágrafo, porque isso já me dá uma visão. Se é o ano de 1938, essa fase corresponde ao Estado Novo. O Estado Novo era uma ditadura. Então ele está falando que a ordem era necessária para que o trabalho desse certo, para que o trabalho, né, fosse desenvolvido adequadamente, da forma como era preciso para que o Brasil se desenvolvesse. Então Getúlio Vargas aqui, ele está buscando legitimar o governo dele. Vamos ver o que ele vai falar nas alternativas, olha só. O discurso de Getúlio Vargas, proferido durante o governo do Estado Novo, envolve uma estratégia política na qual se evidencia o quê? O que ele quer evidenciar com isso, quando ele diz que é preciso ter ordem para que o trabalho se desenvolva? O estímulo à ação popular que poderia tomar para si o poder político? Letra B. O disfarce das posições socialistas como anseio populares? A dissimulação do nazifascismo para sua aceitação pela elite política? Olha lá, o debate sobre as políticas do Estado objetivando o consenso entre os partidos? Ou, por último, a apresentação do projeto político do governo como uma demanda popular. O que vocês acham que Getúlio Vargas queria enfatizar com isso? Olha lá, quando ele faz esse discurso, ele quer que as pessoas aceitem a imposição autoritária do governo dele. Aqui nós temos uma alternativa que ela fala assim, a dissimulação do nazifascismo para sua aceitação pela elite política. Presta atenção, isso aqui é muito importante porque existem muitas pessoas que dizem que o governo de Getúlio Vargas era um governo fascista, né? Que o Getúlio Vargas, durante o Estado Novo, ele implantou o fascismo no Brasil. Isso não é verdade, tá? Porque o nazifascismo, ele tem características próprias que Getúlio Vargas não tinha. Uma das características mais importantes do nazifascismo é o unipartidarismo.
Getúlio Vargas, quando ele deu um golpe de Estado usando o plano Cohen, né, para poder implantar o Estado Novo, a primeira coisa que ele fez foi desaparecer com todos os partidos políticos. Não existia partido político, Getúlio Vargas governava sozinho, certo? Então, o governo dele adotou características parecidas com o fascismo italiano. Ele vai até adotar, né, algumas medidas muito típicas do Mussolini na Itália, mas o governo dele não era fascista, ele tinha um caráter, tá? É bem diferente. Então, qual que seria a resposta que nós daríamos a essa questão? Olha lá, né? Vamos falar um pouquinho do Estado Novo antes da gente responder? Olha só. O governo do Estado Novo é a última fase da era Vargas. Quais são algumas das características que podem estar nessas provas, né? Além dessa questão que eu mostrei para vocês aqui. Então, a última fase, né, da era Vargas, que é o governo do Estado Novo, ele vai ser legitimada pela 4ª Constituição brasileira, a Constituição de 1937, que foi outorgada. O que é isso? Ela foi imposta, tá? Getúlio Vargas praticamente copiou a Constituição da Polônia, por isso ela é apelidada de polaca. Essa Constituição dava poderes excepcionais a Getúlio Vargas e implantava definitivamente uma política nacionalista que dava direito para o governo intervir diretamente na economia e promover as transformações que Getúlio Vargas achava que era necessário, né? Então, olha só. Essa Constituição, né, ela vai dar amplos poderes a Getúlio Vargas e a partir daí Getúlio Vargas ele vai praticar uma política nacionalista e uma política altamente populista, porque é nesse período que ele vai criar 2 órgãos que vai dar sustentabilidade ao governo dele, que é o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, e o DASP, né, que era o departamento aonde esse departamento DASP, era um departamento administrativo do serviço público, onde ele vai controlar toda a classe trabalhadora brasileira, né? Ele vai manter todo mundo sobre as suas rédeas, sobre o seu controle. Então é aquela política do toma lá da cá, né? Eu vou fazer as leis, eu vou permitir que os sindicatos de vocês existam, mas tudo sobre meu controle, né? Vocês só vão agir de forma como eu desejar, certo? E a população brasileira achava isso o máximo. Por quê? Porque antes dele ainda era pior, porque não tinha lei nenhuma, né? As leis trabalhistas assegurou vários direitos que os trabalhadores não tinham. Então, com aquele discurso, o que Getúlio pretende fazer? Ele pretendia legitimar o regime dele, né? É claro, dá ênfase a isso. Olha só, essa política, né, do governo do Estado Novo também vai gerar uma proximidade de Getúlio Vargas inicialmente das potências fascistas. E mais tarde Getúlio Vargas vai abandonar, né, as potências do eixo, tá? E vai se aproximar dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Em troca de quê? Em troca do financiamento e construção da CSN, da Companhia Siderúrgica Nacional. Então Getúlio Vargas ele vai trocar o apoio brasileiro na Segunda Guerra Mundial aos aliados, né, em troca da construção da Companhia Siderúrgica Nacional. Então Getúlio Vargas ele era, né, bastante oportunista. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, ele ficou, né, em cima do muro. Ora ele pendia para o eixo, ora ele pendia para os aliados. Quem desse mais, ele caía, né? E foi exatamente o que ele fez, né? Ele vai apoiar os aliados que representavam a democracia durante a Segunda Guerra Mundial para conseguir colocar em prática, dar continuidade, né, à política nacionalista dele, de construir várias estatais, né, para poder fazer a base da nossa industrialização, certo? Então, qual seria a resposta correta da questão? Letra E, né? Onde ele fala o quê? Que ele quer legitimar o poder dele, né? Que ele quer que a população aceite esse poder como sendo algo de bom, né? Algo que vai dar ao Brasil crescimento. Ele precisa desse poder para que ele possa desenvolver o Brasil, certo? Então, olha aí, olha a criação do DIP aí, do DASP, né? Como eu falei para vocês, o DIP, esse Departamento de Imprensa e Propaganda, ele foi muito importante. Foi durante esse período que foi criado esse programa, né, A Voz do Brasil, em que Getúlio Vargas falava com a nação, demonstrava os seus projetos políticos e era uma forma de tornar a imagem dele um salvador da pátria, né? Foi nesse período que ele passou a ser chamado de pai dos pobres, né? O DASP,
como eu falei para vocês, que era esse departamento administrativo do serviço público, ele servia para poder coordenar. Na verdade, era uma forma, né, de vigiar os trabalhadores, né, dos ministérios que ele havia criado, para que eles sempre estivessem de acordo com a política desenvolvida por Vargas. Isso aqui é uma ditadura, tá, gente? Não era uma ditadura militar, mas era uma ditadura com o apoio dos militares, certo? Então, e nessa época Getúlio Vargas também vai criar uma polícia política que vai ser liderada pelo Felinto Miller. Esse Felinto Miller, ele era um nazista, né? Tanto é que durante esse período, vários judeus brasileiros, vários judeus que estavam vivendo no Brasil ou que eram judeus brasileiros, descendentes de judeus, foram extraditados, né? Inclusive a Olga Benário, que era esposa de Carlos Prestes, Luiz Carlos Prestes, né? Ela vai ser presa e extraditada, grávida, né, para a Alemanha, certo? Bom, em relação às principais leis trabalhistas que Getúlio Vargas aprovou no Brasil, olha só, elas foram todas consolidadas mais tarde, colocadas numa legislação do trabalho, chamada CLT, e que a gente sabe que é pouco tempo agora, né, ela sofreu uma mudança dentro dessa política neoliberal que o Brasil vivencia hoje. Essas leis, eles buscam, né, flexibilizar essas leis, certo? Então, essas leis que foram consolidadas, né, em 1943, elas sofreram poucas alterações, mas sofreram. Foram flexibilizadas, por quê? Porque nós vivenciamos hoje uma política neoliberal, diferente da política nacionalista, né, desenvolvida por Vargas na época. Olha só então, durante, né, a consolidação dessas leis, foi garantido aos trabalhadores, né, o salário mínimo, que não tinha, 8 horas de trabalho, né? O trabalho infantil ele foi proibido e regulamentado em outras áreas. Só que essas leis, gente, presta atenção, elas foram feitas para os trabalhadores urbanos, elas não tiveram alcance, né, para o trabalhador rural. Esse foi o grande problema dessas leis na época, né? Não alcançou o trabalhador urbano, o trabalhador rural, só o trabalhador urbano. Então essas leis protegiam o trabalhador, por quê? Porque impedia que ele fosse mandado embora por qualquer causa, né? Tinha que ter uma causa justa para ele ser mandado embora. E se ele fosse embora sem uma justa causa, ele tinha que ter uma indenização. As leis criadas por Vargas também criavam, né, a oportunidade do trabalhador ser indenizado no caso dele ser mandado embora sem essa justa causa. E criava também o trabalho remunerado. O que é isso? Que é o descanso remunerado, que você não trabalha no sábado e no domingo, mas que você recebe. E nada disso, não existia essas leis. As pessoas eram obrigadas a trabalhar entre 10, 12, 14, 16 horas e sem hora extra. Então, as leis trabalhistas acabaram com isso, né? Todas as pessoas que trabalhassem acima do tempo exigido pela lei, que era 8 horas de trabalho, né? Que são 40 horas semanais, esses trabalhadores eles teriam que ser pagos, né? Eles teriam que receber uma hora extra de trabalho. Então, tudo isso, é claro que tornou Getúlio Vargas uma figura heróica para o povo brasileiro, porque antes deles não existia essa regulamentação. Aí, se não tivesse sido Vargas que tivesse sido presidente do Brasil, provavelmente as coisas teriam caminhado para isso também, porque era na época, né, o mundo inteiro estava adotando isso, por quê? Porque a própria América Latina inteira já vinha passando por esse processo de industrialização, e esse processo de industrialização, para se consolidar, era necessário fazer essas leis. Por quê? Porque não existe como o empresário trabalhar sem o empregado, e vice-versa, né? Então, era preciso essa aliança para que esse processo industrial se consolidasse, tá? Então, a figura de Vargas, ela é extremamente importante, né, na história do Brasil, tá certo? Então, moçada, vamos ver aqui a última questão do nosso, do que eu preparei para vocês aqui, e mostra, na verdade, uma figura feminina, né, e mostrando a discussão dessas mulheres em relação ao direito da mulher. Aí ele fala assim: na imagem da década de 30, há uma crítica à conquista de um direito pelas mulheres relacionado a quê? Qual que foi a grande conquista que as mulheres tiveram na década de 30? Nem precisa falar muito, né, gente? A gente já sabe. A grande conquista das mulheres na década de 30, obviamente, a gente sabe que foi o quê? Vamos ver? A divisão do trabalho doméstico, a liberdade da orientação sexual, a garantia da equiparação salarial, que é um sonho nosso e nunca vai acontecer, a aprovação do direito do divórcio, a obtenção da participação eleitoral.
Então, é óbvio que vocês já sabem a resposta, né? É claro que na década de 30 as mulheres elas vão conseguir o direito de voto. Essa lei foi feita por um decreto em 1932, depois ela foi consolidada na Constituição de 1934, tá? Durante a era Vargas, nós tivemos duas constituições, a Constituição de 1934, de caráter democrático, liberal e democrático, e a Constituição de 1937, que foi uma Constituição outorgada e que legitimou a ditadura de Getúlio Vargas, tá? Então, durante a era Vargas, nós tivemos duas constituições. Então, com as duas anteriores, né? Então, formou-se 4 constituições, desde 1824 até, né, o final da era Vargas, nós tivemos 4 constituições. E no total, nós tivemos 7, né? Nós estamos na 7ª Constituição do Brasil, tá? Olha aí, e aí eu coloquei aqui para vocês esse quadro onde mostra que o Brasil foi o 3º país da América Latina a instituir o direito do voto às mulheres, né? O primeiro país a instituir foi o Uruguai, olha lá, em 1927, né? Muito menor do que o Brasil, com a situação economicamente na época muito inferior à do Brasil e já, né, com uma visão bem mais liberal que a brasileira. Certo? Então é importante até a gente conhecer essa história, né? Para a gente ver como é que as coisas, as mudanças acontecem dentro da própria América Latina, certo? Então aqui nós vamos fechar essa nossa terceira aula e no nosso próximo encontro nós vamos dar continuidade à era republicana, só que agora nós vamos falar da nova república, tá? Que é a última fase da República Brasileira, tá? Por quê? Porque eu enfoquei mais, né, naquelas questões que o Enem cobra mais, tá? Então eu preferi pegar essa fase que eu acho que é menos vista, né, menos falada, por isso mais importante de ser revisada. Tudo bem? Beijinho para vocês então e até a próxima.